7 de setembro. Senhores que são escravos. Hoje não existe mais, né, senhores nem escravos, literalmente assim, como na época de Paulo. Hoje existe mais os patrões, né? Os patrões, os esposos, as esposas, que às vezes escravizam um ou outro, né? Então ele diz assim: agora imagine você que fosse um cristão e fosse o patrão ou senhor de escravos e ouvisse o que Paulo falava sobre eles na sua carta ao ser lida na igreja. Como você reagiria a este conselho? E foi dado na presença dos empregados, ou seja, dos escravos. E vós, senhores, patrões, Efésios 6:9, de igual modo procedeis com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Deus não há acepção de pessoas. Então era surpreendente no contexto do primeiro século esta contracultura aí de Paulo, né? Era forte. Os senhores deviam agir de boa vontade por causa da sua lealdade a Cristo. Paulo exortou os senhores, os patrões, a parar de ameaçar os escravos, que naquela época eles administravam várias punições. Entre essas punições estavam o espancamento, que é 1 Pedro 2:20, abuso sexual, venda de escravos, que no caso era um castigo para separá-los da família, trabalho externo, fome, algemas, marcas de ferro quente e até a morte. Por causa disso, eles serão julgados por Deus. E Paulo os motivou a olhar além das estruturas sociais greco-romanas. Primeiro, por dois motivos. Eles e seus escravos eram escravos de um só Senhor. Efésios 6:9, Colossenses 4:1. O Senhor Celestial julga tudo com imparcialidade. E a linguagem de Paulo animou os escravos, que não tinham esperança. Que eles iam recorrer a quem? Se eles eram vendidos, separados de suas famílias, não eram dono de nada, nem do seu próprio corpo, da sua vontade, eram jogados daqui para lá, faziam o que mandavam, não podia reclamar, não podia protestar, não podia discordar. A lei protegia os patrões, os senhores. Então, quando Paulo chegou com essa mensagem, essa boa nova, os escravos ficaram felizes, porque eles receberam a adoção, Efésios 1:5, a redenção, Efésios 1:7, a herança, Efésios 1:11, a entronização com Cristo, Efésios 2:6, o status de concidadãos, membros da família de Deus, Efésios 2:19, 3:14, e integrantes do corpo de Cristo, Efésios 4, de 1-16. E veja só o que mais estava implicado para os patrões
e para os senhores, Efésios 4, 25 até o 32. O que Paulo falou para os escravos, para os empregados, servia também para os patrões. É a mesma coisa. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não contristais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E 5 de 1 a 14. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, patrões e empregados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, a cobiça, 10º mandamento, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Portanto, o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Até o 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, patrões e empregados. Levanta-te, ó tu que levanta-te de entre os mortos no pecado, e Cristo te iluminará. Que Deus abençoe os patrões atuais e também abençoe os funcionários em geral a agirem da mesma forma que é a vontade de Deus.